Anybody, somebody to love. Salve, gente minha. Uma conversa, que momento especial na minha casa aconteceu essa semana. Vocês sabem, a gente tem um método Quantum, estou aqui olhando as imagens, né? Quando você responde seu teste, ele sai um gráfico assim. E, na verdade, saem vários fatores e mede, assim, as emoções primárias, a competência, o melhor da pessoa e não o pior da pessoa. E, claro, quando você mede o seu melhor, o contrário do que você faz muito bem, provavelmente você não vai fazer muito bem, né? Então, a gente tem sempre uma oportunidade de olhar qual que não é a nossa também. Porque, às vezes, felicidade é você não se meter em roubada, né? Em cilada. Não é amor, é cilada. Mas em termos de trabalho, de competência, de vocação e tal. E pela companhia e os clientes da Quantum, a Quantum é uma empresa que está completando 33 anos, dia 7 de junho. É uma data festiva para nós, em que eu vou estar com Maria Emília Gadelha Serra, toda a minha equipe, toda a equipe dela, eu cuidando da equipe dela e ela cuidando da minha equipe. Nós vamos fazer o Quantum, a saúde mental e a saúde física das pessoas, também preparando essa possibilidade para as empresas. Medir como é que as pessoas estão depois de todo esse estresse, né? 2 anos de estresse sobre a pandemia, sobre os medicamentos, o que funciona, o que não, os possíveis efeitos colaterais para as pessoas, etc. Nós estamos cuidando das pessoas para evitar surpresas, para aumentar o sistema imunológico. E uma das coisas que faz o sistema imunológico ficar alto, tá aqui, ó. É aqui, ó, na cabeça. E fazer o Quantum é uma forma de tomar contato com o teu perfil, com a tua potência, são emoções primárias neurológicas, não é só a nossa van filosofia, sabe assim, a nossa escolha. E aí, pela empresa, nas companhias que a gente atende, tudo, a gente sempre faz o Quantum, inclusive como um elemento de seleção, gente certa no lugar certo, para saber o que faz uma pessoa feliz, desenvolvida e dar certo, né? É uma escolha mútua. Quando você contrata alguém, a pessoa também está escolhendo você, ou quando você é contratado, você está sendo escolhido, mas você também está escolhendo, né? As relações que dão certo, elas são de 2. E o Quantum nisso, mas aumenta muito a assertividade, a duração das pessoas no trabalho, na atividade. Até para a gente escolher namorado, é bom fazer o Quantum antes, né? Porque depois querer mudar, a pessoa não muda, viu? Fantasia, que a gente quer mudar, a pessoa não muda. E aí, pelo lado da família, olha nós, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, com uma turma trabalhando lá, escuta, tem o Quantum das pessoas, não tem o Quantum das pessoas que trabalham lá na família. Tem minha filha, meu neto, a moça que toma conta, o outro que... Enfim, eu digo, vamos fazer o Quantum das pessoas. E com uma delas, a primeira com quem eu sentei, eu queria compartilhar com vocês assim, a emoção que eu senti. Eu gasto muito tempo, vocês têm a formação de analista quântico, é um curso, a gente ensina as pessoas a interpretar o mapa, a fazer, dar o feedback, a usar isso, né, estratégia de gente e tudo mais. Mas essa experiência pessoal, individual, de você estar precisando interpretar o mapa de uma pessoa, de você estar contratando alguém, de você estar olhando a sua situação e ver o que acontece, isso aqui é mágico. Assim, pensa no rosto da pessoa se iluminar, né? Porque, de novo, a gente se sentir visto é muito poderoso, né? E reconhecer características nossas... Eu não posso dizer que essas 4 pessoas que a gente fez o Quantum eu não conhecia, eu acho que conheço. Um pouco poderia dizer, vai mais ou menos por aqui e por ali. Mas quando vem o método Quantum e eu vejo o gráfico e digo para ela, nossa, você é paciente, né? Você é calma, assim, devagar se vai ao longe. Nossa, minha irmã sempre fala isso, doutora. E aí a gente começa a interpretar e colocar as palavras e você vê a pessoa dizendo, uau, como pode? Eu respondi 2 perguntas, levou 4 minutos, porque também vem os relatórios. E os relatórios são bem específicos, foram escritos com muito grupo controle, né? Assim, é uma poesia a respeito do movimento, da tendência comportamental. Então foi muito legal. Aí fiz de uma, falei, bom, vamos fazer das outras, vai dar ciúmes. E também agora quero saber de todo mundo. E aí a gente fez e eu estou assim encantada esses dias. Primeiro com a gratidão delas. Nossa, nunca vi uma pessoa assim, uma coisa assim, falando de nós, da família. Olhar para a gente, fazer isso e tal. Segundo, da pessoa se reconhecer naquilo e dizer, né? Que nem disse uma analista quântica uma vez, mas eu sou tudo isso mesmo que está escrito aqui, mas por que eu estou me escondendo? Isso aqui é sensacional. Pega coisas que você sabe que você tem potencial, que de fato a gente sabe da gente, mas não sei, né? A gente esquece a canção. Aí vem o método Quantum, canta um pedacinho, você lembra o resto e pega no breu, sabe assim?
E aspectos daí que eu gostaria de mencionar para terminar, muito específicos, que até eu digo, ó, que importante isso aqui, né? O movimento de comunicação de uma, que é mais expressiva, o movimento de tomada de decisão de risco maior da outra, né? Como é que é, nos detalhes do que esses gráficos mostram, do que essas imagens trazem, a paciência de uma e o senso de urgência da outra, uma que é super introspectiva, como o baixo C, que a gente chama da comunicação introspectiva, né? Ela não faz o nódulo neural da emoção primária chamada indução, que faz a gente falar, ser sociável e tal, ela é mais para dentro, mas ela por outro lado, essa mesma pessoa que é introspectiva na comunicação é autuar, então ela é empreendedora, ela se coloca, né? Então ela não é tímida, ela é reservada, né? E aí vendo essas diferenças de que coisa rica que é isso aqui, porque aí a gente olha o time e você sabe o que é fazer um dream team, ter gente certa no lugar certo, até que riscos podem ser, né? Quando a gente fala de cuidar de um bebê, a pessoa tem que ser auto-E. Essa imagem que tem aqui, vou botar para vocês aí, essa paciência no rosto desse homem que tem a emoção primária da estabilidade, né? É uma calma, é uma capacidade de ouvir, é uma disponibilidade. Para cuidar de criança precisa ser gente assim. Porque a pessoa que é baixo E pode ser divertida e tal, mas ela não tem a paciência necessária, especialmente criança pequena, né? Porque vocês sabem, né? Inclusive tem babaca e dá beliscão na criança, né? A gente precisa saber quem está pondo perto dos nossos, a gente precisa saber a competência e a bondade. Tem vários aspectos no processo de seleção. Nas empresas, a gente faz isso com testes, jogos, entrevista por competência e tudo, né? E na vida a gente faz isso com a gente para encontrar qual é a nossa competência. O método Quantum é um teste homologado cientificamente com 98,7% de acuidade, ou seja, você lê aquilo, o papel balança na mão, você fala, não é possível, ligaram para minha mãe, né? Muito legal. Mas essa conversa da interpretação de mapa é uma experiência que você não pode prescindir, porque você faz uau! Né? E tem analistas quânticos para coisas diferentes. Pode ser que você esteja numa decisão de carreira, pode ser que seja uma questão pessoal, às vezes da saúde física, como eu e Gadelha estamos fazendo esse entrelaço de perfil, saúde mental, energia vital e saúde física. Então vocês podem fazer o seu mapa quantum no quantumhouse.com e no resiliência.com.br. Você tem lá como fazer uma agenda e fazer o quantum e ter a interpretação de mapa necessariamente com um analista quântico. A gente não faz só o quantum por enquanto, de você fazer e receber seu resultado, mas esse ano ainda vocês vão poder fazer. E para aqueles de vocês que quiserem um curso profissionalizante, se informa. Aqui nos descritivos a gente vai colocar a FAQ, Formação de Analista Quântico. Ela hoje é 100% online, são 6 dias, 2 horas e meia por dia. Em geral, classicamente, é das 14 às 16h30. Então não te tira a semana toda, você não precisa sair do seu trabalho ou das suas atividades, e você consegue ter os elementos parte por parte, pedaço por pedaço, aprender a interpretação do mapa e ouvir muitas histórias, dar muita risada e perceber como se formar estrategista de gente em muitos sentidos. Eu recomendo para clínicos, eu recomendo naturalmente para gestores de empresas, gestores de RH, para empreendedores e para quem quer ter um olho de entender o ser humano, o que é gente certa no lugar certo, o que é a motivação das pessoas e a competência das pessoas, porque a gente não pode ser competente para tudo, né? Então essa formação de analista quântico tem um link aqui, vocês podem se inscrever e fazer o curso online, ele é certificado e ele é muito requerido por muitas empresas, instituições, até governos no Brasil e fora do Brasil. O Quantum está em português, inglês e espanhol, é forte no México, é forte em alguns países do mundo, especialmente no Brasil, porque ele é um assessment brasileiro. Então aqui empresas, hospitais, clínicas, governos, instituições de segurança pública. É sensacional. O perfil de um guarda que toma conta do shopping é diferente do perfil do guarda que sobe o Morro do Alemão. A energia vital, a emoção primária, a estrutura inconsciente da pessoa vai definir, vai determinar de verdade como é que ela vai agir, né? Então saber isso é legal para se aproximar de pessoas, mas também para desenvolver pessoas, porque tem um time que já está ali, olha, você tem isso de legal, tem que tomar cuidado com aquilo, você é tão paciente que às vezes espera muito, né? Eu não sei dançar tão devagar para te acompanhar. Ou então come cru, a outra que é muito apressada. Calma, o mundo não vai acabar na quarta-feira. Então a gente olha e essas pontuações são
específicas, elas falam com a alma da pessoa. A pessoa diz, nossa, estou impressionada, cada vez quanto mais eu leio. Isso na conversa, porque a conversa desperta isso, e a conversa é a interpretação de mapa. Então, isso é profissionalizante. Se você quiser formar analista quântico, tem link aqui. E se você quiser fazer seu quanto e agendar uma interpretação de mapa com um dos analistas quânticos da casa, da Universidade Quantum, da Quantum House, também tem link aqui e tem maneiras facilitadas de você fazer isso. Também é estruturante para se recuperar, sabe? As pessoas leem a realidade de várias formas, né? Tem os místicos, tem a astrologia, que é bem respeitável, tem os místicos que leem as contas, as moedas, a borra do café, né? As cartas do tarô. Tem economistas que leem relatórios sobre a economia e conseguem prever, cada sequência de números conta a história. É interessante, né? O método Quantum lê emoções primárias neurológicas. E tira uma foto, faz uma ressonância magnética do seu melhor, do seu momento, da sua energia e do que fazer com isso. Te ajuda muito a se organizar, sabe, para próximos passos. No momento em que a gente tem que se preparar para o que está por vir, é bem importante a gente olhar com quem a gente está caminhando, quem está conosco, quem a gente precisa atrair e como é que a gente está para a gente ir para onde a gente quer ir, tá bom? Eu sou Cláudia Ricken, vocês estão num dos meus canais na Quantum House, Universidade Quantum, falando de método Quantum. Vou adorar saber qual é teu perfil Quantum. Beijo, gente minha.